participarem da ceia do Senhor. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 8. João 12, do 1 ao 8, diz assim a Sagrada Escritura: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, ou se você quer na NVI, pegou um frasco de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Glória a Deus, que texto belíssimo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus amado, te louvamos, te agradecemos. Estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra e confessamos, Senhor, a nossa incapacidade de nós mesmos de compreender as profundidades da tua palavra e de trazer uma reflexão que seja, ó Deus, pontual no coração dos irmãos. Mas pedimos pelo poder do teu Espírito Santo que assim aconteça essa noite. Que possamos, ó Deus, ser verdadeiramente alimentados por esta palavra esta noite. E que a graça, a alegria e a direção do Senhor esteja sobre a nossa vida. Oramos em nome de Jesus, pedindo e te agradecendo por tudo. Amém e amém. Amados irmãos, esse texto que lemos esta noite é um texto simplesmente maravilhoso. Aqui há o relato de Jesus em Betânia, na casa de Lázaro. Vocês leram o relato comigo? Jesus então está na casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. E diz o texto que eles serviram uma refeição, uma ceia a Jesus. Marta estava servindo a mesa. Na mesa estavam assentados Jesus, Lázaro e outras pessoas. E Maria, sempre Maria, tomando um frasco de um perfume puríssimo e caríssimo, porque se os perfumes já são caros hoje em dia, imagina naquela época, um perfume caríssimo. Ela então derrama esse perfume sobre os pés de Jesus.
E diz o texto que ela começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. E o cheiro daquele perfume espalhou-se, envolveu toda a casa. Como vocês leram, isso acabou sendo um incômodo para o coração de algumas pessoas, mais pontualmente Judas Iscariotes, que disse: mas a gente poderia ter vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres. E o texto faz uma nota dizendo, na realidade, ele não estava preocupado com os pobres, é porque ele era ladrão. Interessante isso. Ele era ladrão e tomava conta da bolsa, e o que entrava na bolsa, ele pegava. E aí Jesus então repreende e diz: deixa, ela está fazendo isso para a minha sepultura. Os pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre tereis convosco. Irmãos, muito mais do que simplesmente um relato histórico, eu creio que aqui nós temos alguns princípios importantes para a nossa vida cristã, princípios estes que estão revelados neste encontro maravilhoso. Então, olhamos para esta cena esta noite com cuidado. E quando observamos a cena com cuidado, percebemos, Jesus está na casa de Lázaro. E vejam o verso 1 novamente, quando diz: foi pois Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Creio que aqui nós temos o primeiro elemento importante esta noite. Aqui nós temos a expressão da vida se encontrando com a realidade da morte. Nós temos Jesus, a vida. Como ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos a vida, mas nós temos também Lázaro, e o texto relata e faz questão de anotar aquele que falecera. Nós temos a vida por um lado, Jesus, e temos Lázaro, que foi acometido pela morte, que faleceu. Interessante, estar diante de uma pessoa que faleceu, que falecera, e não foi um falecimento assim, em que no hospital, alguns segundos depois, o ressuscitou. Não. Foi um falecimento de 4 dias, 4 dias morto, sepultado já. E o texto diz que Lázaro, aquele que falecera, estava ali. Mas aí ele diz, e também que foi ressuscitado, porque aquele a quem Jesus ressuscitou. Então nós temos algo importante aqui de observar, que quando a verdadeira vida se encontra com a morte, quando nós temos o choque da vida verdadeira com a morte, nós temos um resultado disso tudo, e o resultado é a ressurreição, porque a morte foi vencida pela vida. Esta é a primeira realidade que creio que precisamos viver. Ou seja, a realidade da vida ressurreta em Cristo Jesus. Esta é a primeira experiência que precisa tomar conta da nossa vida, do nosso coração. A realidade da vida ressurreta em Cristo.
É quando a morte presente em todo ser humano, porque todos pecaram e todos estão mortos diante de Deus, a morte presente em todo ser humano se depara com a vida que emana de Cristo Jesus. É o choque da morte com a vida que resulta na ressurreição, porque tragada foi a morte pela vitória, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A morte foi tragada, foi engolida, foi destruída pela vida, porque a vida superou a morte. Então aquele dia em Betânia nos mostra que nós precisamos viver a vida da ressurreição, porque estávamos mortos em nossos pecados, mas a vida nos alcançou. O texto diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. E a ressurreição de Lázaro era a representação da nossa ressurreição final. Quando Lázaro ressuscitou, aquilo era uma figura da ressurreição final que todo mundo um dia vai ter. Mas não só isso, a ressurreição de Lázaro também era uma representação da nova vida ressurreta que Cristo traz a todos aqueles que vivem por Ele e para Ele. A ressurreição de Lázaro é uma representação da nossa vida ressurreta. Como Paulo diz, nós ressuscitamos com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós fomos crucificados com Cristo, como diz Paulo, estou crucificado com Cristo. Mas quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. E por quê? Porque a vida de Cristo agora vive em nós. Como Cristo habita em nós, então a vida de Cristo vive em nós. A ressurreição de Lázaro era uma representação da vida ressurreta. E aqui nós teríamos espaço para uma outra mensagem: o que é a vida ressurreta em cada um de nós. Mas só para darmos uma pequena olhada nisso, a vida de ressurreição é uma vida onde há uma percepção da derrota da morte. Ou seja, nós não vivemos mais aprisionados ao medo da morte, porque há em nós a vida ressurreta de Cristo. Ou seja, nós temos a percepção de que a morte não será o nosso último estágio, ela foi derrotada. Por isso a vida ressurreta de Cristo traz uma percepção da presença da vida em nós. Nós temos a vida está em nós. Quando você tem Cristo no seu coração, quando Cristo está presente em você, então a vida está em você. Você não é tomado pela morte, porque de forma geral o ser humano é tomado pela morte. Ele respira a morte, ele produz morte, ele vive a morte. Mas em Cristo é diferente. Em Cristo nós temos vida. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, disse Jesus. Então a vida brota de nós. É fácil você notar uma pessoa que respira a morte e uma pessoa que respira a vida. Pessoas que respiram a morte, quando você chega perto dela, é uma sensação de desânimo, é uma sensação de pesar, parece um velório constante. A vida das pessoas é uma reclamação, é uma murmuração o tempo todo, é uma falta de alegria, é um pesar o tempo todo. Mas quando você encontra alguém
que foi ressurreto em Cristo Jesus, então você percebe que emana dele vida, emana alegria, emana paz, emana uma certeza da vida eterna, emana um ar diferente, um pensamento diferente, uma atitude diferente. Ter a vida ressurreta de Cristo é ter a realidade da eternidade dentro de nós. Nós somos eternos, e porque somos eternos em Jesus, nós não vivemos só para esse século, nós vivemos para o mundo eterno, nós vivemos para a verdade da ressurreição, nós vivemos para a vida eterna com Cristo. Então a nossa vida aqui, ela não se resume a comprar, vender, comer, beber, dormir, casar e morrer. Não, nós não vivemos para esta realidade simplesmente, nós estamos nesta realidade, mas nós pertencemos a uma outra realidade. Então a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser emana, exala uma realidade totalmente diferente. Nós não conversamos só sobre este mundo, nós podemos falar sobre este mundo, podemos falar sobre política, podemos falar sobre saúde, podemos falar sobre história, podemos falar sobre geografia, podemos falar sobre esportes, sim, nós podemos falar sobre essas coisas, mas de nós emana algo muito mais profundo, muito mais vivo, muito mais eficaz, muito mais sublime. De nós emana a realidade da eternidade. Cristão não é aquele que só fala sobre futebol, sobre política, sobre dinheiro, sobre comprar e vender. Quando uma pessoa só fala sobre isso, quando uma pessoa só respira isso, ela não encontrou ainda a vida eterna, porque quando você encontra a vida, aleluia, aquilo começa a emanar de dentro de você, e começa a fluir um rio de água viva, e você vai conversar com a pessoa, e ela fala sobre Cristo, ela fala sobre a realidade eterna, ela fala sobre o mundo espiritual, porque ela vive uma outra realidade, aleluia. A vida ressurreta de Cristo em nós. Nós não falamos só sobre contas, não falamos só sobre pagar, não falamos só sobre receber, nós falamos sobre aquilo que é de cima do alto. Por isso Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima. As coisas do alto precisam ocupar a tua alma, o teu coração, a tua vida. As coisas do alto precisam gerenciar o teu ser de alguma forma. A presença da vitória de Cristo está constante em nós, como ressurretos em Cristo Jesus. Por isso não podemos mais viver para este século, focados neste século. Não podemos mais viver na angústia dessa existência. Não podemos mais esperar nas coisas deste século. Tem gente esperando na política. Não perca o seu tempo. Tem gente esperando nas invenções científicas. Não perca o seu tempo. Esse século está condenado. A nossa vida é outra hoje. É uma vida de vitórias maravilhosas, espirituais em Cristo. A vida ressurreta de Cristo. Então essa é uma realidade que precisa nos acompanhar. Mas além disso, aquele dia em Betânia também traz o relato, dizendo no verso 2 que lemos: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia. Marta está sempre servindo. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então havia uma ceia, havia o serviço, havia uma mesa. Enquanto Jesus estava à mesa com Lázaro e com outros, Marta estava servindo. E isso também é fundamental, porque onde a vida chega, não só a morte é desfeita, não só a morte é vencida pela ressurreição, mas também onde a vida está,
a mesa sempre se faz presente. Esta é uma outra realidade que precisamos viver, a realidade do serviço e da mesa. Esta é uma outra realidade, a realidade do serviço e da mesa. Porque a vida, ou seja, Cristo, sempre traz consigo o serviço e a mesa. O serviço é o resultado de quem encontrou-se com a vida. Quando a gente se encontra com a vida, nós não hesitamos em começar a servir. Nos tornamos um servo. O que é servir? Servir é compreender o valor do outro. Servir é honrar o outro. Servir é estar envolvido no trabalho ao Senhor e ao outro. Servir é fazer o que faço para Cristo. Servir é ser útil naquilo que for necessário no reino. Servir é se envolver com o reino de Deus. Aliás, Cristo nos ensinou a servir. Cristo nos ensinou a se rebaixar, a lavar os pés uns dos outros. Isso é servir. Cristo nos ensinou a olhar com olhar de misericórdia para o próximo. Em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus disse: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Cristo veio com o propósito de servir. Servir é o nosso objetivo como irmãos em Cristo. Servir é amar na prática. Quando a gente se encontra com a vida, a gente se torna em servo imediatamente. Ao contrário do coração do homem cheio de orgulho, que quer ser servido, o cristão, ele tem prazer em servir. Ele existe para servir. Ele olha para o outro, ele vê as necessidades, ele se rebaixa, ele coloca a toalha, ele lava os pés. Isso é servir. Ele lava os pés. Servir é amar na prática. Mas além de servir, a vida também nos leva a sentar-se à mesa. Porque se Marta servia, Lázaro sentava-se à mesa com Jesus e com os outros. Sentar à mesa. A vida nos leva sempre a sentar à mesa também. Sentar à mesa é partilhar das coisas do Senhor. Sentar à mesa é se alimentar do Mestre. Sentar à mesa é partilhar da comunhão da igreja. Isso é sentar à mesa. Quando eu encontro com a vida, além de me tornar um servo, eu me torno também um participante da mesa. Eu sento à mesa para a comunhão, o relacionamento, a vida de mesa. Jesus nos ensina a vida de mesa, e onde Jesus estava, a mesa estava. Mas a mesa não é simplesmente ingerir alimentos. Talvez a nossa sociedade tão preocupada com o material, com as coisas do dia a dia, a nossa sociedade transforma a mesa apenas num processo de ingestão de nutrientes, de alimentos. Mas a mesa é muito mais do que ingerir alimentos. A mesa é participar de um relacionamento. A mesa é olhar olho no olho. A mesa é estar junto. A mesa é participar da mesma comida. A mesa é dizer: nós estamos juntos, somos uma família. A mesa é servir um ao outro e é participar da vida um do outro. A mesa é a expressão da comunhão. Aonde a vida chega a expressão da comunhão. Igreja não é um grupo apenas de pessoas que se reúnem no domingo à noite e depois cada um vai embora para casa cuidar dos seus negócios. Igreja não é isso. Igreja é a expressão da comunhão entre nós.
é o partilhar de vida, é o partilhar do pão, é o olhar para o outro, é o trazer Cristo e ao mesmo tempo se alimentar de Cristo na comunhão. Quando a gente senta à mesa, o pão do céu é servido na mesa, e a gente partilha de Cristo entre nós, isto é a vida. Nós precisamos da vida. A igreja que não partilha de Cristo é apenas um grupo religioso. Partilhar de Cristo faz parte da nossa vida. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos nos alimentar das coisas do alto quando estamos juntos. Tomar um café com o irmão é falar sobre Cristo, não é apenas ingerir uma guloseima deliciosa. Nós não estamos aqui simplesmente para ingerir alimentos. Não, os alimentos entram no organismo e são dispensados. Não é essa a nossa função. Nós estamos aqui para partilhar daquilo que realmente permanece, que é a vida. Mais do que uma mesa farta, nós precisamos de corações fartos. E os corações só são fartos quando a mesa espiritual é farta. Você pode sentar na mesa do irmão e ele ter apenas um café preto para oferecer, e aquilo se tornar um grande banquete, se Cristo é partilhado entre nós, se o amor flui entre nós, se a graça de Cristo está nas nossas conversas, aquilo se transforma num grande banquete. Pode ser que você não tenha lá um banquete para oferecer, mas se você oferecer o teu coração na partilha, é o maior banquete que alguém pode participar. Então, onde Cristo está a mesa. Então até aqui nós vimos que nós precisamos, irmãos, como igreja, como pessoas individualmente, nós precisamos viver a realidade da vida ressurreta em Cristo. Isso aqui dava uma mensagem separada. Também precisamos viver a realidade do serviço e da mesa. Isso dava outra mensagem separada. Cada um desses pontos dá uma mensagem, ou mais mensagens. É uma riqueza. Mas vamos caminhar no texto, porque além disso, o texto ainda continua dizendo: então, preste atenção, então Maria, tomando um frasco de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Irmãos, diante da vida, não só nós temos a ressurreição, não só nós temos o serviço e a mesa, mas também, e isso é de suma importância essa noite, mas também, diante da vida, há uma entrega total, sem limites de custo, de valor, inestimável. Estava vendo ali aos pés de Jesus uma entrega inestimável. Era um perfume caríssimo. Porque sempre diante da vida nós temos esta entrega inestimável. Diante da vida há um despejar-se, há um derramar-se, há um envolver-se, há a expressão de profunda adoração aos pés do Senhor. É isso que está havendo aqui. Vocês prestaram atenção, tem o Lázaro, que representa a vida ressurreta, tem a mesa, tem o serviço, mas também tem a adoração, a rendição, a entrega total. Não só a vida representa, não só a vida traz a ressurreição ali presente, não só o serviço e a mesa são trazidos pela vida, mas também a adoração. Por isso precisamos viver a realidade da adoração aos pés do Senhor.
Porque se a vida está presente, se nos encontramos com a vida verdadeira, então o resultado é a adoração, a entrega total. Preste atenção, nós quando nos reunimos, não precisamos implorar às pessoas: adore ao Senhor Jesus agora. Você precisa adorar, levante sua mão, vire para o lado, faça isso, se ajoelhe, reclame. Não precisamos falar dessas coisas, a menos que as pessoas não se encontraram com Jesus ainda. Porque quando você se encontra com a vida, ninguém falou para Maria, traga o perfume. Ninguém falou. Ninguém falou para Maria, olha os pés dele. Ninguém falou. Ela achou o lugar. Ela se prostrou. Ela foi para o chão. Ela abriu o perfume. Ninguém disse, pegue o mais caro. Ninguém precisou dizer isso. Ela foi a tudo aquilo que lhe custava. Ela foi a um ano inteiro de trabalho. Ela se derramou diante do Senhor. Adoração em que o povo precisa ficar sendo manipulado. Levanta a mão, abaixa a mão, faça isso, senão ninguém faz nada. Não é adoração. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a gente se derrama na presença dEle. Quando você encontra a vida, você se derrama, você se envolve com aquela adoração. Maria se envolveu de tal forma que os seus cabelos se transformaram agora numa toalha. E ela enxuga os pés do Senhor com os próprios cabelos. Você sabe o que é isso? Irmãos, Paulo nos mostra nas Escrituras o significado do cabelo da mulher para aquela época. Hoje em dia o cabelo da mulher não tem o significado para a mulher que tinha naquela época. Porque Paulo mostra que o cabelo representava a honra da mulher. Em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, verso 15, ele diz: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então o cabelo representava a honra feminina. Não só isso, o cabelo representava a pureza, porque via de regra em Corinto, existiam o templo de Afrodite, onde havia os rituais malignos, e ali haviam as prostitutas de Afrodite, e elas rapavam a cabeça de tempo em tempo para oferecer a Afrodite. Então a mulher com a cabeça rapada era um sinônimo de mulher prostituta naquele contexto. Por isso o cabelo representava a pureza. Mas não só isso, o cabelo da mulher representava a autoridade. Paulo ainda diz, 1 Coríntios capítulo 11, verso 10, por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Era o cabelo, a representação da autoridade. Então Maria está ali colocando diante de Jesus a sua honra, a sua pureza, a sua autoridade aos pés do Senhor, tudo ao Senhor. O coração dela estava ali, a honra dela estava ali, o corpo, a vida, tudo ao serviço do Senhor. E ela passava o cabelo nos pés de Jesus, mostrando: aos teus pés está a minha honra, aos teus pés está a minha pureza, minha santidade, aos teus pés está tudo aquilo que sou e tenho. E quando a adoração se torna uma realidade na nossa vida, quando a gente se encontra com a vida e se torna um adorador de verdade, qual é o resultado disso? O verso 3 vai dizer, mesmo verso que lemos agora há pouco, que encheu-se a casa do cheiro do unguento. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Eu acredito que aquele cheiro começou a exalar até para fora da casa.
encheu-se do cheiro. E isso nos faz lembrar de Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 12, quando lemos em Cantares, que diz assim: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Parece uma profecia de Cantares sobre aquilo que ia acontecer lá na frente. Enquanto o rei está sentado sobre a mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Aleluia. Quando o rei está presente, a adoração tem que acontecer, e acontece aos seus pés. E o nardo, o perfume, se exala pela casa, e o texto é claro, ele enche toda a casa. Ele não enche algumas partes da casa, ele enche toda a casa. E com isso, quando eu começo a pensar nessas coisas, a minha mente vai embora, porque eu já começo a me lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia. Encheu toda a casa. O perfume da adoração enche toda a casa. O Espírito Santo enche toda a casa. Porque quando a adoração a Cristo, quando há adoração a Cristo, então o Espírito Santo de Deus se manifesta, enchendo toda a casa. A casa é a minha vida, é a sua vida. E quando você tem uma vida de adoração a Deus, então não é parte da sua vida, mas toda a tua vida é invadida pelo perfume. Quando você tem uma vida de adoração a Jesus, então o Espírito enche toda a sua vida. Toda a vida se torna cheia, a ponto de exalar o cheiro para quem se aproxima. Irmãos, essa pregação para mim, ela enche o meu coração, minha alma. Eu tenho vontade de pregar essa pregação por horas, porque ela enche o meu coração de alegria, ao ver que quando alguém se dobra diante do Senhor, aquilo causa um efeito. Não é só um efeito na própria pessoa, aquilo invade todos que estão perto dele. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que nós não temos mais homens cheios do Espírito Santo, como tínhamos antigamente. Porque quando os homens são cheios do Espírito Santo, nós estamos diante de um fenômeno capaz de invadir a todos que estão perto. Pedro era cheio do Espírito Santo, e o texto diz que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. Paulo era cheio do Espírito Santo, e onde Paulo chegava, os demônios se agitavam, e o mundo espiritual se agitava, porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas não são só os homens, os apóstolos do Senhor, não são só os homens da igreja primitiva, como Estevão, que era o cheio do Espírito Santo, que os homens ao olhar para ele viam um rosto como de um anjo. Não é só nesta época, não. Na história nós vemos homens cheios do Espírito Santo, que andavam pelas ruas da cidade, e que o povo era impactado pelo poder do Espírito Santo. Homens que foram usados por Deus na história, cheios do poder do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos voltar a esse tempo. Precisamos voltar a esse tempo, porque quando você é um homem, uma mulher de adoração, vai encher a casa, e o perfume vai se espalhar pelo ambiente, e as pessoas vão começar a notar a diferença. Quando você chegar cheio do Espírito Santo em um ambiente, é como alguém que chega extremamente bem perfumado, e o ambiente se transforma na hora. As pessoas dizem: mas que coisa gostosa, que sensação maravilhosa que está acontecendo. Hoje em dia a gente chega no lugar, e em via de regra,
inteira, a coisa continua do jeito que está, as pessoas continuam falando piadas absurdas, as pessoas continuam falando bobagens, as pessoas continuam fazendo coisas erradas, e ninguém é tocado pela presença de um homem, de uma mulher cheia do Espírito. Por quê? Porque talvez na nossa geração poucos são os cheios do Espírito Santo. Eu vos chamo esta noite, igreja, para dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que o perfume possa exalar, como diz a palavra, espalhando por todos os lugares o cheiro do conhecimento do Senhor. Aleluia. Precisamos. Quando aquela mulher se dobra diante do Senhor e abre o seu perfume caríssimo, ela se entrega de corpo, alma, e aqueles cabelos enxugando os pés de Jesus, colocando a sua honra, colocando a sua pureza, colocando a sua integridade nas mãos do Senhor naquele lugar. Aquilo não passou despercebido, aquilo invadiu a casa toda. Invadiu a casa toda, porque depois de ressurreto, depois de aprender a sentar à mesa, depois de aprender a servir, você também precisa aprender a ser cheio, repleto da adoração e do poder do Espírito Santo na sua vida. Esta é a igreja que eu sonho, uma igreja de gente ressurreta, cheio de serviço, cheio de mesa, cheio de partilha, mas cheio de perfume do poder do Espírito Santo. Esta é a igreja que nós podemos ser. Nós podemos ser. Precisamos ter as nossas vidas marcadas pela vida ressurreta em Cristo, pelo serviço e pela mesa, pela adoração de entrega total aos pés do Senhor, que enche toda a casa com o seu perfume. E por último, o texto que lemos nos diz, verso 4 em diante. Então, preste atenção, irmãos, onde há vidas ressurretas, onde há serviço, onde há mesa, onde há perfume da adoração, então as trevas começam a se manifestar. Um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho do Simão, que o havia de trair, disse, incomodou o coração dele. Nós precisamos ser gente que incomoda o inferno. Precisamos voltar a incomodar o inferno. Em nome de Jesus, você precisa incomodar o inferno com a sua vida. Vivemos vidas tão fracas hoje em dia no meio cristão, que me parece que o diabo está tirando férias lá em Bahamas, tomando suco de laranja, porque nós estamos incomodando o inferno com a nossa vida. Mas naquele momento, o inferno foi incomodado, e um ladrão se levantou, porque não se vendeu este unguento por 300 denários, dinheiros, e não se deu aos pobres. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e roubava o que lhe lançava. E imediatamente disse Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui, irmãos, nós temos as lutas se manifestando, porque quando há vida de ressurreição, quando há vida de serviço, de mesa, vida de adoração, então as lutas se levantam, o inimigo se manifesta, a traição se apresenta, o roubo, a crítica, a malignidade, o incômodo, a falsidade se levantam imediatamente. Você tem medo de ser criticado? Se você for cheio do Espírito Santo, você será criticado pelas trevas. Se você se entregar em adoração, imediatamente as críticas se levantarão. Se você e eu não recebemos críticas das trevas, talvez seja porque a gente não está em adoração.
talvez seja porque o perfume não está vazando pelos nossos poros, talvez porque nós não tenhamos o cheiro de Cristo, porque quando acontece o cheiro espalhado, então a malignidade se levanta, e tudo isso sorrateiramente, em nome de uma boa ação, poderia ser vendido e dado aos pobres. A luta vem, irmãos, para tirar Jesus do foco, do centro, e colocar outros centros na vida da pessoa, mesmo que seja em nome de uma ação social. Mas se o foco sair de Jesus, estamos perdidos. O foco da vida cristã é Cristo, o foco da igreja é Cristo, o foco da adoração é Cristo, o foco do louvor na igreja é Cristo, o foco da mensagem é Cristo, o foco da adoração, da oração é Cristo, o foco da vida é Cristo, o foco das nossas esperanças é Cristo, o alvo do nosso coração é Cristo, o amor da nossa vida é Cristo. O desejo da nossa vida é para Cristo. Ele é o nosso amado, é o nosso amado. Por isso nós precisamos aprender a viver a realidade do discernimento e do confronto com as trevas. A luta está presente. Quando há entrega total, o cheiro está enchendo a casa, então se levanta o confronto. Porque a mesma palavra de Deus que diz, deixem-se encher pelo Espírito Santo, a mesma palavra também diz em Efésios capítulo 6, verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Temos que lutar. O confronto se estabelece. Ele vem sorrateiramente, mas ele não deixa de se estabelecer. Precisamos estar alertas. 1 de Pedro 5, 8 e 9 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, este evangelho que não fala de confronto com as trevas, que diz, não, você está tudo bem, não precisa confrontar com nada, é isso mesmo, a sua posição em Cristo, você está tranquilo, fica em paz, deita, dorme, descansa. Esse não é o evangelho da palavra. O evangelho da palavra diz, há uma guerra espiritual. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas temos que lutar contra os principados e potestades. Temos sim. Resistir firmes ao diabo, porque ele anda em derredor, rugindo como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então a vida cristã também é uma vida de vigilância e discernimento. Onde está o inimigo tentando entrar na minha vida, na sua vida, para tirar o foco que é Jesus? Aonde? É uma oferta que ele faz? É um pedido que ele faz? É uma sugestão? Não seria bom? Olha lá, os pobres estão passando dificuldade. Não seria bom deixar Jesus de lado aqui e olharmos? Não, não é bom. Embora atender aos pobres seja a função da igreja, mas quando você tira o foco de Cristo e põe no pobre, você perdeu a vida cristã. Os pobres sempre tereis, mas a mim, nem sempre. Então Jesus teve o discernimento naquele momento. Ele disse, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque o foco é o Senhor. Não perca o foco. Não perca o foco. O foco não é eu, não sou eu, não é você. O foco não é nossa família. O foco não é nosso trabalho, o foco não são nossos filhos,
O foco não é nossa esposa, não é nosso marido. O foco não é nossos amigos, não são nossos amigos. O foco não é o salário. O foco não são as riquezas. O foco não é a ajuda social. Não, não. O foco é Cristo. Cristo é o foco, o centro. Não perca o foco. Cuidado com os desvios. Então, irmãos, esta mensagem fica aqui para todos nós. Precisamos viver a realidade da vida ressurreta de Cristo todos os dias. A vida que traga a morte, que engula a morte. Não traga de trazer, mas traga de engolir. Que possa tragar a morte dentro de nós todos os dias. A vida de Cristo que possa tomar conta do nosso ser, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Precisamos da realidade do serviço e da mesa. Precisamos da realidade da adoração completa aos pés do Senhor. E precisamos da realidade do discernimento e do confronto com as trevas. Esta é a vida da igreja. Tudo isso estava naquele dia, naquela manhã, naquela tarde, daquela casa em Betânia. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar. Não há nada melhor do que servir ao Senhor Jesus. Não há nada mais importante. Não há nada mais importante. Talvez seja difícil algumas pessoas compreenderem isso, mas a importância da reunião da igreja, a importância da adoração coletiva, a importância do desejo de servir o Senhor, centrarmos a nossa vida nele, estarmos aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Essa noite te convido a buscar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Se você ainda não participa da vida ressurreta de Cristo, se a ressurreição, o poder da vida, ainda não tomou conta do teu ser como um todo, peça ao Senhor esta noite: Senhor, eu quero a tua vida ressurreta em mim. Se você ainda não experimentou o prazer de servir no reino e as delícias da mesa da comunhão, então coloque o seu coração diante do Senhor esta noite e diga: Senhor, eu quero servir, quero estar sentado à mesa com o Senhor, com os meus irmãos. Mas se você ainda não se entregou a uma adoração tão profunda, onde é só você e Cristo, onde você está aos seus pés e você se envolve nessa adoração, e você entrega aos pés do Senhor tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui, toda a sua honra, todos os seus desejos, todos os seus valores. Então, eu te convido a fazer isso essa noite, a clamar ao Senhor, sabendo que as vozes das trevas vão se levantar, mas bom é estar aos pés de Jesus. Bom é estar aos pés de Jesus. Senhor Jesus, esta noite estamos aqui, Senhor, e cremos na tua palavra, cremos na verdade da tua palavra. Ó Senhor, naquele dia em Betânia, Senhor, quando olhamos para a morte que foi vencida pela ressurreição, aleluia, te adoramos. Que essa vida ressurreta esteja presente no coração da igreja todos os dias. Nós ressuscitamos com Jesus, nós ressuscitamos. Senhor, que a nossa vida seja uma expressão do serviço e da mesa. Servir e sentar-se à mesa, Senhor, possa estar presente na nossa vida todos os dias. Ajuda-nos a nos importar com os outros, a olhar para o outro, a se doar,
mas ao mesmo tempo a compartilhar, a se alimentar de Ti, a sentar na mesa, a estar na Tua presença. Ajuda-nos a nos dobrarmos, Senhor, diante de Ti, como Maria fez naquela ocasião, e a extravasarmos o perfume, Senhor, da nossa entrega ao Senhor. Oh, que essa adoração encha a casa, encha a nossa vida, encha-nos com o Teu Espírito, e assim, Senhor, possamos ter o discernimento da luta onde estamos envolvidos, resistir firmes, resistir ao diabo, resistir às tentações, servindo ao Senhor com alegria. Age no meio da igreja, dá-nos sabedoria para não perdermos o foco, dá-nos discernimento, age no meio do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar esta noite com alegria, em nome de Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não há